Capítulo 9. O Livro dos Ecos. A madeira rangia sob meus passos. A biblioteca parecia diferente naquela noite. Mais viva, mais ciente da minha presença. As sombras se esticavam como dedos curiosos, tocando as laterais das estantes altas. E a luz fraca das luminárias parecia hesitar em iluminar demais, como se respeitasse os segredos que dormiam ali. O livro estava sobre a mesa, onde eu o deixara dias atrás, mas agora parecia desperto. A capa negra tinha um brilho sutil, como se pulsasse com alguma energia oculta. Havia algo antigo ali, algo que não queria mais ser ignorado. Minhas mãos tremiam quando o toquei. A textura da capa não era couro, como eu imaginava, mas algo mais áspero, quase como pele antiga ressecada. O título havia sumido, ou talvez nunca tivesse existido. Abri na primeira página. Nenhuma introdução, nenhum índice. Apenas palavras escritas em um idioma que eu não reconhecia. Até que comecei a entender. Não como quem traduz, mas como quem lembra. As palavras invadiam minha mente como ecos de uma lembrança enterrada. Vi imagens se formarem diante de mim. Um círculo de pessoas envoltas em mantos escuros, segurando velas negras, enquanto entoavam cantos em meio à floresta que hoje não existe mais. Reconheci a clareira. Ela ficava perto do mirante de São Clemente. E reconheci também uma das vozes. Era a de minha mãe. O livro me mostrava coisas, não só com palavras, mas com sensações, com emoções tão intensas que me roubavam o fôlego. Vi minha mãe jovem, de olhos abertos para algo que os outros não podiam ver. Ela era uma das líderes, não do mal, mas de uma ordem antiga, uma que selava as criaturas da noite, e mantinha o equilíbrio entre os mundos. Então compreendi. Eu não era só alguém que caiu de paraquedas nisso tudo. Eu era herança. Eu era memória viva. Tentei continuar lendo, mas as páginas começaram a se mover sozinhas, como se o livro tivesse pressa. A biblioteca parecia respirar, e a névoa do lado de fora estava do lado de dentro agora. A neblina atravessava as janelas como se o vidro não existisse. Descia pelos corredores, serpenteando entre as estantes, fria e densa. As palavras nas páginas começaram a brilhar em vermelho, e uma voz ecoou dentro da minha cabeça. A mesma que ouvi naquela noite no porão. Elisa. Você vê agora, não vê? Você sabe o que precisa fazer. Tentei responder, mas minha boca não se movia. A voz continuou. Ele mentiu. Todos eles mentiram. Sua mãe, ela tentou impedir o que viria, mas pagou o preço. Um estalo alto cortou o ar. As luzes da biblioteca se apagaram uma a uma, como se algo as estivesse engolindo. A porta se fechou sozinha com um estrondo surdo. Eu estava presa. A única luz vinha agora do livro, que pulsava como um coração. E ele me mostrava mais. Vi a história, de São Clemente como nunca imaginei, construída sobre um pacto. Um acordo entre humanos e criaturas das trevas. Não para a paz, mas para a proteção mútua. Desde que ninguém quebrasse o equilíbrio, tudo seria mantido. Mas houve traição. Houve ganância. E o selo foi enfraquecido. Minha mãe tentou restaurá-lo. E morreu tentando. As últimas páginas tremiam entre meus dedos. E então, ali, bem no centro da folha, surgiu um nome. Um nome que eu não ouvia desde criança. Um nome que me arrepiou até os ossos. Helena. Minha mãe. A voz voltou, mais baixa. Agora quase como um lamento. Ela ainda está aqui, Elisa. Mas não como você espera. Um som distante me tirou do transe. Alguém andava pelos corredores. Passos lentos, precisos, como se soubessem exatamente onde eu estava. Fechei o livro, mas ele continuava a brilhar. Peguei-o nos braços e me afastei da mesa, recuando até encostar, numa estante. Os passos estavam mais próximos agora. A névoa adensava. O ar ficou mais gelado. Cada inspiração ardia como vidro. E então, uma figura surgiu entre as sombras.
Não consegui ver o rosto. Só os olhos, vermelhos como sangue fresco, famintos. Mas havia algo familiar neles. Elisa. A voz sussurrou, não com ameaça, mas com dor. E antes que eu pudesse reagir, a figura sumiu, como se nunca tivesse estado ali. A biblioteca estava em silêncio, de novo. Mas dentro de mim, o caos se instalava. O livro sabia demais. E agora eu também. E talvez fosse tarde demais para voltar atrás. Capítulo 10. Entre a luz e o abismo. Eu corri. Não sei por quanto tempo. Não sei quantas ruas atravessei. Quantos becos mergulhados em névoa deixei para trás. Só sei que a respiração ardia nos pulmões e que meus pés mal tocavam o chão. Era como se o próprio ar me empurrasse para frente, me afastando daquilo que eu mal compreendia, mas sentia. Quando finalmente parei, estava diante da biblioteca. Aquela mesma onde encontrei o diário. Um lugar que antes parecia sagrado. Agora era um labirinto de sombras e memórias. Entrei cambaleando, ignorando o aviso da mente que dizia para fugir. Já era tarde demais para isso. Muito tarde. As luzes estavam apagadas, mas a claridade da lua atravessava os vitrais coloridos e projetava desenhos fantasmagóricos sobre as estantes. Andei em silêncio, como se temesse acordar alguma coisa adormecida ali dentro. E talvez estivesse, certa. Fui até a ala onde o diário estava guardado, mas ele não estava mais lá. Procurando isso? A voz me gelou por inteiro. Virei lentamente. Atrás de uma estante, meio mergulhado na penumbra, Davi segurava o diário nas mãos. Seus olhos não carregavam mais o brilho gentil de antes. Agora, havia algo frio neles. Preciso, quase predatório. Você mentiu para mim. Minha voz saiu baixa, mas firme. Desde o início, ele se aproximou sem pressa, como se cada passo fosse calculado. Eu tentei te proteger, Elisa, mas você cavou fundo demais. E agora está na beira de algo que não pode ser desfeito. O que eu sou? Perguntei. Por que essas vozes me chamam? Por que vejo coisas que não aconteceram? Ou que talvez tenham acontecido há séculos? Davi suspirou. Não de impaciência, mas de tristeza. Porque você é sangue antigo, não no corpo, mas na alma. Parte de uma linhagem esquecida, de um pacto selado quando São Clemente ainda era terra e barro. Você sente o que foi selado aqui. O que jaz sob nossas ruas, esperando acordar. Minhas mãos tremiam. E você... O que é? Davi não respondeu. Em vez disso, abriu o diário e o entregou para mim. A página marcada mostrava um desenho antigo, feito à mão, com tinta escura. Uma mulher com os olhos como os meus, parada diante de um altar de pedra. E ao fundo, uma figura encapuzada com presas à mostra. Eu estava lá. Ele murmurou. No dia em que tudo começou. E estou aqui agora, no dia em que tudo recomeça. Meus olhos se arregalaram. Senti o estômago revirar. Quantos anos você tem? O suficiente para saber que a história se repete, sempre. E que só alguém, como você pode quebrar esse ciclo? O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Me use então. Me diga o que fazer. Ele deu um passo à frente, e seus olhos brilharam com algo que eu não consegui decifrar. Não é tão simples. Você precisa escolher. Caminhar até o altar ou fugir. Mas saiba, se fugir, todos os que ama cairão. E se for, pode não voltar mais a ser quem é agora. Eu olhei ao redor da biblioteca, sentindo a energia vibrar nas paredes, como se os livros sussurrassem segredos. Minha vida comum, meus dias de escola, meus sonhos inocentes, tudo parecia distante. E eu? Eu já não era mais a mesma. Fechei o diário, com força. Então me leve até o altar. Davi hesitou por um momento, depois assentiu. A partir de agora não há mais volta. As portas da biblioteca se fecharam sozinhas atrás de nós, e enquanto caminhávamos em direção ao desconhecido,
percebi que a noite em São Clemente nunca mais seria só escuridão. Ela agora tinha olhos, e eles estavam todos voltados para mim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também ouviu o chamado. Então, não deixe essa história se perder na névoa. Curta o vídeo, se inscreva no canal Entre Sombras e diga nos comentários. Você teria coragem de continuar?